Olá, bem-vindo. Meu nome é James e hoje vamos falar sobre o jogo da vitória do Mengão. O Mengão foi campeão no jogo do Derby das Américas pela competição intercontinental e passa para a semifinal para enfrentar o Pirâmides, certo? Vamos falar da escalação primeiramente do Flamengo? Vamos lá. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alessandro, Pulgar, Jorginho, Carrascal, De Arrascaeta, Samuelino, Bruno Henrique, que faz a função de falso 9. Beleza? Bom, o Flamengo começou bem o jogo, né? O Flamengo enfrenta contra um adversário que tem as mesmas características de jogo dele, né? O Flamengo é uma equipe que gosta muito de ter a bola, de marcar em cima, de controlar a bola, sair tocando, ter posse. E o Cruz Azul também tem essa característica, né? Embora a gente fale do Cruzeiro, que é uma equipe que faz transição rápida, com contra-ataque rápido, com jogadores pelos lados que são rápidos, o Flamengo tem uma equipe que joga com DNA de ter mais bolas nos pés, de tocar de um lado para o outro, de abrir lado para o campo. E o Flamengo tem essa característica, o Cruz Azul também, né? Então, o Cruz Azul, por isso que dificultou também, principalmente no primeiro tempo, né? O segundo tempo até que foi equilibrado, o Cruz Azul tentou fazer a função de marcar em cima do Flamengo. Então foi isso que aconteceu, né? O Cruz Azul, aos 13 minutos, erra a saída de bola, né? Piove entrega, vacila, o Arrascaeta, ligeiro, faz um golaço. Arrascaeta, esses anos que foi melhor meia do futebol brasileiro, em algum momento teve problema de lesões, principalmente na temporada passada. Você pode falar os dois grandes momentos do Arrascaeta, que foi em 2019, um grande time do Flamengo, talvez um dos melhores do Flamengo da história. E agora, né? O Arrascaeta tem 25 gols, né? Normalmente a média dele no gol não passa de 20 gols esses anos. Ele é mais jogador de assistência. Aos 24 minutos, Bruno Henrique pelo lado direito, grande passe do Varela, chuta para fora, né? O Cruz Azul cometeu alguns erros sequentes de saída de bola e o Flamengo pressionou em cima. Depois o jogo equilibra, né? Com tentativa do Sanches, né? E jogadores do Cruz Azul que pisa mais pelo lado esquerdo, Cruz Azul consegue ter alguma chance. Um cruzamento na área que acaba sendo anulado, né? Cruz Azul então chegou pelo lado esquerdo e o cruzamento acaba sendo anulado pelo fora da posição. O juiz marcou o gol da fora da posição, né, do Rotondi, né? Então o gol do Fernandes acaba sendo anulado. Então o Cruz Azul já vinha pressionando muito pelo lado esquerdo, né, principalmente pelo Rotondi, pelo lado esquerdo, né? O Alessandro no primeiro tempo é um jogador que tentava mais buscar subida de bola, e Varela era um jogador que começou a fazer a pressão de subir mais pelo lado direito no segundo tempo. Aos 45, Cruz Azul faz gol de empate com gol do Sanches, né? Sanches acaba fazendo 1-1, né? O Cruz Azul até então no primeiro tempo estava fazendo um grande jogo, né? Poderia ter feito 2-1, né? Pressionou em cima, marcou em cima. É uma equipe que tem um estilo de jogo parecido com a do Flamengo, de ter muita bola, de marcar em cima, de sair jogando desde atrás para poder construir jogada, né? E também
consequente teve uma chegada do Rodrigues, né, que dá um passe pro Fernandes bate, o Rossi responde muito bem, né, e logo lance seguinte, já no segundo tempo, né, as entradas do Lino, né, pela direita, né, e a associação do Lino com o Varela ajudou bastante a melhora tática do Flamengo no segundo tempo. Na verdade, a entrada do Gonzalo Plata na saída do Lino, né, e Carrascal jogando pela esquerda. Embora o Carrascal já não fez um grande jogo como vinha fazendo 2-3 semanas atrás, né, mas o Flamengo melhora com a entrada do Gonzalo Plata e principalmente logo depois da entrada do Everton Cebolinha. O segundo tempo é outro jogo, o Flamengo também começa a juntar as linhas, começa a abrir o campo, né, com Plata pela direita, Carrascal no início do segundo tempo, depois Cebolinha jogando pela esquerda, melhora profundamente o Flamengo, né? O Flamengo começa a melhorar bastante. O Bruno Henrique tem mostrado que tem dificuldade de jogar como centroavante, né? Ele é um jogador que é melhor jogando pelo lado, embora ele já não é mais Bruno Henrique de 2019, né? Mas ele é um melhor jogador jogando pelo lado esquerdo do que como centroavante, que o próprio jogador já falou que não é uma posição comum. A entrada do Cebolinha melhora um time, né? E ele próprio dá um passe para o Arrascaeta, que tenta cruzar, a bola sobra para ele e ele dá um chapéu, né, e acaba fazendo um gol. E um grande aparência do tecnologia, né, do juiz, mostrando que a bola já tinha entrado pro gol, embora o zagueiro tentou tirar, mas a bola já tinha entrado. Um grande jogo do Arrascaeta, de novo decisivo pelo Flamengo. Talvez já se torne um dos grandes ídolos pelo Flamengo, o que a Arrascaeta vem fazendo, né? Ele recebe bola de costa, ele consegue fazer o futebol fosse como um jogo simples, né? Ele domina a bola de uma maneira simples. 2, 3 jogadores marcando ele é insuficiente e ele consegue agora fazer papel de centroavante, né? Em 2 gols, tanto o primeiro quanto o segundo, ele estava dentro da grande área para fazer gol. A gente fala do Arrascaeta, sofreu muitas lesões ano passado, né, e em outras temporadas, mas quando o Arrascaeta tem sequência física, não tiver problemas físicos, ele consegue fazer esse tipo de coisa, né? Fazer gols, dar assistência, flutuar o jogo, e é o que aconteceu, né? E Flamengo teve mais chance de fazer o terceiro gol do que o segundo, né? Cruz Azul já não tem mais o mesmo condição física do primeiro tempo, né? A qual Cruz Azul marcava em cima, conseguia fazer função de poder conseguir incomodar o Flamengo, né, pelo meio campo, principalmente pelo lado esquerdo, né. Segundo tempo, com a entrada do Plata e o Varela pelo lado direito, o Flamengo criou mais espaço. Depois, com a entrada do Cebolinha, claro, já conseguiu mostrando essa condição física. O cruzamento na área, né, o goleiro defende, o zagueiro acaba tirando, né, o bola que desviou em Luiz, né. O zagueiro acaba tocando no ombro, né, o desvio de bola do Léo Ortiz, né, acaba desviando o ombro,
do Sanches, né? Sanches que tenta tirar, mas acaba tocando no ombro e não deram um pênalti, né? Cruz Azul nos últimos minutos tentou mais chuveirinho na área, né? Já estava ligeiramente cansado. O Flamengo tem uma defesa muito sólida, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? Um dos times que menos toma gol, né? A gente fala dos rivais, principalmente o Palmeiras. O Palmeiras nos jogos importantes, né? O Palmeiras teve uma sequência muito boa no início do Campeonato Brasileiro, que tirou uma grande boa vantagem no Campeonato Brasileiro. Depois da eliminação contra a rival, também teve grandes sequências de bons resultados, né? Mas no momento decisivo, Palmeiras pecou. E Flamengo, ao contrário, nos últimos 10 jogos, perdeu somente um jogo, 7 vitórias e 3 empates. É um número absurdo, né? O Pedro estava no banco, eu não sei se ele conseguiria jogar nos próximos 2 jogos, né? A eficiência do Arrascaeta e com a presença do Pedro seria interessante e provavelmente seria mais perigoso para os adversários, né? Vimos isso. Cruz Azul, sim, causou dificuldade para o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? É uma equipe que tem uma característica de jogo parecida. O Arrascaeta acaba sendo substituído, né? O Pulgar também sentiu um pouco os dores, né? O Flamengo chegou a ter 70 jogos. Isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. E a gente fica perguntando, se o Flamengo tivesse classificado para a semifinal da Copa do Brasil, como seria esse confusão no calendário, né? Uma coisa boa é que o Flamengo abriu mão da Copa do Brasil, assim, para poder jogar Intercontinental, né? E sábado vai enfrentar Pirâmides, que é uma equipe importante. Cruz Azul é uma equipe, né, que vocês já viram, trouxe um problema gigantesco para o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. É uma equipe que pressiona marcação em cima. Assim, depois da América do México, é um dos maiores torcidas do futebol mexicano. Tem 7 títulos mexicanos também, é o segundo ou terceiro maior vencedor do futebol mexicano. Não é uma equipe qualquer, é uma equipe que tem uma torcida gigantesca, que teve grandes títulos, é campeão de CONCACAF, que ocasionou a classificação da equipe do Cruz Azul para esse Intercontinental. Então o Mengão fez o que tinha a fazer, que é ganhar, né? Com a Arrascaeta de novo decisivo, né? Não só pelo gols, mas pela participação dele dentro do campo, né? Foi importantíssimo. Então o Flamengo vai enfrentar sábado contra a Pirâmides do Egito, né? E passando vai jogar final contra o PSG, né? Olha só, um dado interessante também é que se o Flamengo perder pro Pirâmides do Egito, ele não ganha, né? Ele deixa de, como pode dizer, ele perde 200 milhões de euros, ou seja, ele deixa de ganhar ou ele perde 200 milhões de euros. A diferença pequena do semifinal para final, né? Um dado interessante em questão financeira para o Flamengo, mas é importante também, né? Então é isso, né? Vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, é isso. Vamos falar no próximo vídeo sobre o Flamengo e Pirâmides na semifinal do Intercontinental. É isso, até mais, tchau.